Olá, bom dia, boa segunda-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível também nos acompanhar pelas redes sociais. A gente começa a semana trazendo a você os números do coronavírus. Segundo a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde, feita na tarde de sexta-feira, chegamos a 4.069 casos confirmados. Quanto aos recuperados, são 3.709. Mais de 11 mil pessoas testaram negativo, aí fizeram teste e deu resultado negativo. Ainda aguardam o resultado do exame 2.320 pessoas, 2.320 casos suspeitos. E o número de vítimas permanece, então, em 165. A gente acompanha agora a distribuição dos casos por região. Segundo o mapeamento, o bairro com mais confirmações de Covid-19 ainda é o Vila Branca, aí com 220. Seguido então pelo bairro Cidade Salvador, com 191. E em terceiro lugar está o centro da cidade, com 180 casos confirmados. Todas as regiões do município têm casos registrados, por isso o cuidado ainda é tão importante. Lembrando que todas as atualizações sobre o coronavírus você acompanha de segunda a sexta-feira por volta das 3h30 da tarde nos canais de comunicação da Prefeitura, e a gente sempre reforça que essa atualização é sempre feita na edição do NJ, que começa sempre às 11h30 da manhã. De acordo com a pesquisa do painel TIC Covid-19, feita com 2.700 estudantes, entre setembro e outubro, 56% dos alunos de baixa renda deixaram de estudar para procurar emprego durante a pandemia. Além da necessidade de contribuir financeiramente em casa, os jovens alegam que a conexão ruim com a internet também é um empecilho para acompanhar o ensino à distância, os desafios da educação neste ano aqui tão difícil de 2020. As eleições municipais estão se aproximando e para que no dia 15 de novembro os eleitores votem com segurança em relação ao coronavírus, muitas adaptações serão feitas a fim de seguir todos os protocolos sanitários. As eleições municipais de 2020 serão atípicas. Por conta da pandemia, vários serão os cuidados que deverão ser respeitados para as votações no dia 15 de novembro. O primeiro de todos é comparecer ao local de votação com máscara, né? Eles serão orientados pelos coordenadores das escolas que ficarão nos pátios, né? Orientando quanto às sessões de votação e outras orientações, né? E se eles quiserem, eles podem, quiserem e devem, né? Antes de dirigir a sessão de votação, pode ir ao banheiro, lavar as mãos, muito embora dentro das sessões a gente terá o material necessário para que faça toda a higienização, né? Esse cuidado a gente teve com os eleitores e com os nossos mesários. Neste cartório de Jacareí estão armazenados álcool em gel a serem disponibilizados para o ambiente de votação. Mas mesmo com os cuidados, a pandemia pode colaborar para as abstenções na eleição deste ano? Na última eleição municipal de 2016, segundo dados do TSE, Jacareí contou com 20,94% de abstenções. Este número equivale a 33.971 eleitores. Neste ano em que a eleição ocorrerá durante a pandemia, o número de abstenções tende a superar a última disputa pelo pleito? A nossa crença é que vai haver haverão as abstenções, mas que não seja tanto assim. Afinal, o estado de São Paulo já avançou para a fase verde, né? Da questão do Covid, já abriu academia e outras modalidades de comércio. Então, a gente está fazendo as atividades comuns do dia a dia. Acredito que vai diminuir bem essa questão da abstenção. Se a pessoa não estiver internada, não estiver com nenhum atestado, impedida de sair de casa, nada que ela consiga comprovar que ela foi impedida por conta de questão de saúde, qualquer outra questão que ela possa comprovar após a eleição, essa justificativa ela pode fazer direto no cartório eleitoral, né? Aí é gerada a multa no valor de R$ 3,51, né? Que é o valor para cada turno não votado, é sempre R$ 3,51. É gerada uma guia de recolhimento da União, que pode ser paga no Banco do Brasil. Nesta eleição, o horário para o voto será das 7 horas da manhã às 5 da tarde, com preferência para idosos e gestantes entre as 7 e 10 horas da manhã.
Pela internet, é possível encontrar todas as informações sobre as eleições municipais deste ano. No site do TRE tem o portal Eleições 2020, né? Que é o www.tre-sp.jus.br, e lá tem todas as informações no portal Eleições 2020. E uma novidade para as eleições desse ano: os dados poderão ser acompanhados pelo Google Notícias. A plataforma liberou na versão web e também no aplicativo para Android e iOS uma seção dedicada à checagem de fatos e conteúdos do Tribunal Superior Eleitoral. No dia 15 de novembro, o serviço vai mostrar a apuração em tempo real com os dados oficiais. Para acompanhar, basta acessar news.google.com ou também baixar o aplicativo de notícias, o app Google Notícias. O número de pessoas que se declaram pretos ou pardos saltou de 47,76% para 49,9%, mudando um pouco então o cenário de candidatos para as eleições de 2020. Em 2016, 51,45% dos candidatos se declararam brancos. O número de negros, que são pretos e pardos, somava 47,76%. Para as eleições deste ano, até agora, a porcentagem de candidatos que se declararam negros chegou a 49,9% e a de brancos caiu para 48,1%. Os dados mostram que desde 2014, quando o TSE passou a fazer este questionamento sobre a cor do candidato, é a primeira vez que o número de brancos é menor que o de negros. A gente tem tentado qualificar essa autodeclaração, porque a gente entende que a gente ainda está num processo de entender se esse número é realmente de pessoas negras candidatas ou se tem pessoas que não estão entendendo o que significa autodeclaração de pertencimento racial. Mas, independente disso, existe sim um movimento nacional de ampliação de candidaturas negras em diversas instâncias. O TSE definiu que a distribuição dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de candidatos negros. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu uma questão importantíssima para garantir a igualdade nas eleições, para afastar qualquer tipo de discriminação, seja de gênero ou aqui principalmente em relação à questão das candidaturas negras. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. O governador do estado, João Dória, e o secretário de Educação, Rocieli Soares, anunciaram na última semana 400 novas escolas integrantes do programa Ensino Integral no estado. Segundo o governador, com este aumento de 300% no número das escolas, o ensino integral vai chegar a mais de 500 mil alunos em todo o nosso estado. Aqui em Jacareí serão 7 escolas adaptadas que já estarão em funcionamento no próximo ano letivo de 2021. Então, 7 escolas trabalharão em sistema de ensino integral aqui na nossa cidade. O jejum intermitente é um método de emagrecimento usado para intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação. Você conhece agora quais os riscos e benefícios que este tipo de dieta oferece. Dieta ou programação alimentar. O chamado jejum intermitente possui adeptos Brasil afora que defendem que a prática traz vários benefícios para o corpo, além da desejada perda de peso. Melhora de concentração, melhora da qualidade do sono, regulação do ciclo circadiano. A gente vê também melhora de resistência à insulina,
redução de inflamação do tecido de gordura, né, do tecido visceral, que é aquele tecido que está ali no meio do abdômen, que envolve os órgãos vitais, e também é fator de risco para doenças cardiovasculares. A prática do jejum vem desde muito tempo, basta lermos os relatos bíblicos a respeito. Porém, foi em 2016 que o biólogo celular e professor da Universidade de Tóquio, Yoshinori Ohsumi, ganhou o Prêmio Nobel por sua pesquisa em relação a uma consequência do jejum, a chamada autofagia. Basicamente, a autofagia consiste na autodefesa das células após períodos de privação de alimentos. É como se elas passassem a devorar as partes internas das células, destruindo o que elas têm de ruim. Estudos indicam que a prática baixa níveis de açúcar e gordura no sangue, baixa a pressão arterial, diminui a circunferência abdominal e diminui riscos de câncer. Eu cheguei sim a fazer exames de sangue e exames de rotina, né? Depois que comecei a fazer o jejum, porque eu queria saber como é que estava andando o meu corpo, né? Meu exame de sangue, eles deram todos normais, eu achei isso muito legal. E ainda uma vantagem, né? O índice do colesterol ele diminuiu e também o índice de glicose ele abaixou também. Então foi muito, assim, uma surpresa muito bacana. O Atsunori tem 46 anos e perdeu 15 quilos em 4 meses. Ele afirma que teve melhoras intestinais e controle da hipertensão, entre outros benefícios. Eu senti que eu tinha domínio sobre o meu corpo, né? E isso foi muito bacana, né? O meu cérebro ficou mais ativo, a minha concentração ficou mais forte, né? Ficou curioso? Bom, o jejum intermitente se resume a uma programação alimentar que deve se tornar um estilo de vida. Trata-se basicamente de deixar de comer por algumas horas, desde que seja acima de 12 horas. Fazer o jejum aproximado aí de 16 a 20 horas por dia, em dias alternados, pode ser uma vez na semana, 2 vezes na semana, uma restrição calórica maior, né? Não significa que vai ficar sem comer o dia todo, restringe 2 dias, nos outros 5 dias da semana faz alimentação habitual, fazer essas refeições principais, como café da manhã, almoço e janta, num período menor de tempo, dentro de aproximadamente 8 horas, dando preferência para realizar durante o dia. E à noite fazer refeições mais leves, tentar comer até às 19, 20 horas. Mas antes de sair por aí praticando jejum intermitente, tome alguns cuidados. Em quais casos o jejum não é recomendado? Por exemplo, as pessoas que têm um descontrole da glicemia, ou seja, os diabéticos, principalmente aquelas pessoas que fazem uso da insulina, o jejum ele deve ser orientado com muita precaução, porque essa pessoa ela já tem um descontrole da glicemia e aí ela faz o uso da insulina e ficar sem comer pode ser prejudicial para essa pessoa, ou seja, ela precisa de uma orientação bem individualizada, tanto da parte da utilização do remédio, a insulina, quanto da parte da alimentação. Esses dois eles têm que estar bem casados para que essa pessoa não tenha nenhum problema. Outra pessoa que também precisa de um certo cuidado na indicação do jejum são pessoas que têm histórico de transtornos alimentares ou de compulsão. O jejum ele tem que partir aí para uma janela sem alimentação de aproximadamente 16 a 20 horas, mais ou menos isso que a gente observa nos estudos. E qual que é o melhor tipo de jejum? Qual que é o melhor protocolo? É o protocolo que a pessoa consegue fazer, que ela consegue se habituar aí de melhor maneira no dia a dia. Importante lembrar que qualquer dieta, antes de começar a ser feita, precisa ter um acompanhamento médico. Por isso, não saia por aí fazendo dietas na internet e também nem jejum intermitente. Procure um médico antes, se aconselhe para que você tenha, em primeiro lugar, saúde. A gente fica por aqui. Para acompanhar o Poder Legislativo pela internet, basta acessar o portal de informações da Câmara Municipal e os números da Covid em Jacareí estão disponíveis nos canais de comunicação da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.